E depois de uma grande vitória, você já se sentiu esgotado? Porque nem sempre o momento mais difícil vem antes da conquista. Às vezes, ele chega logo depois. Nos capítulos 19, 20, 21 e 22 do primeiro livro dos Reis, vamos ver Elias saindo de um dos maiores momentos espirituais para um dos mais baixos emocionalmente. Vamos ver também batalhas, decisões erradas, injustiças e o encerramento de uma fase que prepara o caminho para o próximo livro da história. E antes de começarmos, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série Leitura Bíblica em um ano. Olá, queridos, a paz do Senhor. No capítulo 19, encontramos Elias em um estado completamente diferente do capítulo anterior. Depois de enfrentar os profetas de Baal e ver o fogo cair do céu, agora ele está com medo. Jezabel ameaça sua vida e Elias foge. Ele vai para o deserto, se senta debaixo de uma árvore e pede para morrer. Isso é forte. Um homem que acabou de viver um milagre extraordinário, agora está emocionalmente esgotado. Isso nos mostra algo muito importante. Homens de Deus também enfrentam momentos de fraqueza, mas Deus não abandona Elias. Ele envia um anjo da comida, água e o deixa descansar. Depois, fortalece ele novamente para uma caminhada longa. Elias chega ao Monte Horebe e ali Deus se manifesta, mas não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus fala em uma brisa suave. Isso é profundo. Mostra que Deus nem sempre fala no barulho. Muitas vezes, ele fala no silêncio. E ali, Deus restaura Elias, dá direção, propósito e mostra que ele não está sozinho. Ainda havia 7.000 que não se dobraram a Baal. E mais, Deus já estava levantando Eliseu para continuar a obra. No capítulo 20, vemos batalhas entre Israel e a Síria, mesmo com Acabe sendo um rei que não agradava a Deus. O Senhor ainda dá vitórias a Israel. Isso é interessante. Mostra que Deus, em sua soberania, age além das falhas humanas. Os sírios acreditavam que o Deus de Israel era apenas Deus dos montes. Então, decidiram lutar no vale. Mas Deus dá vitória novamente, provando que Ele é Deus em todo lugar. Mas depois da vitória, Acabe comete um erro grave. Ele poupa o rei inimigo, Ben-Hadad, fazendo um acordo com ele, algo que Deus não havia autorizado. E mais uma vez vemos esse padrão: vitória seguida de decisão errada. E um profeta o confronta, dizendo que isso traria consequências. No capítulo 21, entramos em uma das histórias mais injustas e revoltantes. Acabe deseja a vinha de Nabote. Era uma terra herdada de família, algo valioso, não apenas materialmente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Nabote se recusa a vender, e isso deixa Acabe frustrado, abatido. Ele vai para casa, deita, vira o rosto, como alguém que não aceita um não. Então Jezabel entra em cena e ela resolve a situação do pior jeito possível. Ela arma um plano, levanta falsas acusações contra Nabote, manipula líderes, cria um julgamento injusto e Nabote é condenado e morto. Tudo isso para que Acabe pudesse tomar posse da vinha. É pesado, injustiça, abuso de poder, corrupção. Mas Deus vê tudo. E então, Elias é enviado novamente. Ele confronta Acabe, declara o juízo de Deus sobre ele, sobre Jezabel e sobre toda a sua casa. E aqui acontece algo interessante.
Acabe se humilha, ele rasga suas roupas, jejua, demonstra arrependimento. E Deus reconhece isso e decide adiar parte do juízo. Isso mostra algo muito forte. Mesmo alguém que errou tanto ainda pode se humilhar diante de Deus. Agora, no capítulo 22, chegamos ao encerramento desse ciclo. Acabe se une a Josafá, rei de Judá, para lutar contra os sírios e tentar retomar Ramote Gileade. Antes da batalha, Josafá pede algo essencial: consultar o Senhor. Acabe então reúne cerca de 400 profetas. E todos dizem a mesma coisa: vai, porque você terá vitória. Mas Josafá percebe algo estranho. Ele pergunta: não há aqui mais nenhum profeta do Senhor? Então Acabe menciona Micaías, mas já deixa claro: eu não gosto dele, porque nunca profetiza coisa boa a meu respeito. Isso já revela muito. Tem gente que não quer ouvir a verdade, só aquilo que agrada. Micaías é chamado e no começo até responde de forma irônica, repetindo o que os outros disseram, mas depois fala a verdade. Ele revela que aquela batalha não terminaria bem. Mostra uma visão espiritual onde havia um espírito enganador atuando nos profetas e declara claramente: Acabe morreria. Mas mesmo ouvindo isso, Acabe decide ir para a batalha. Ele tenta se disfarçar para evitar o cumprimento da profecia, mas não adianta. Uma flecha ao acaso é lançada e atinge exatamente o rei. Acabe é ferido e morre, exatamente como Deus havia dito. Seu sangue escorre e mais tarde é lavado, cumprindo a palavra liberada anteriormente. Enquanto isso, Josafá volta em segurança e o capítulo termina mostrando a continuidade dos reinados, preparando o cenário para o próximo livro. E aqui está a ponte para o segundo livro dos reis. O ciclo de Acabe se encerra, mas as consequências de suas escolhas continuam. A idolatria ainda está presente, os conflitos ainda existem, e Deus continua levantando profetas, agora com destaque ainda maior para Elias e Eliseu. A história não para, ela avança. Ao longo desses capítulos, vemos verdades muito claras. Vitórias não garantem estabilidade. Se não houver obediência contínua, Deus fala a verdade, mesmo quando não queremos ouvir. E nenhuma palavra dele deixa de se cumprir. E a pergunta que fica é: você tem buscado ouvir a verdade de Deus, ou apenas aquilo que agrada o seu coração? Porque ouvir pode ser desconfortável, mas ignorar pode ser muito mais perigoso. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de direção e discernimento. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da série Leitura Bíblica em um ano. Que Deus abençoe sua vida.